Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Salmo de número 23. Salmos de número 23. E enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar com os irmãos aqui nessa casa. É onde eu me sinto em casa também. Queria louvar a Deus muito por estar aqui. Pastor Eliese, pastora Maria da Cruz. Acertei, né? Acertei, Maria da Cruz, né? É um prazer estar na presença dos irmãos, cultuando a Deus junto com os irmãos. Essa família a gente ama muito. Que Deus em Cristo continue honrando e abençoando os irmãos e os demais irmãos, que a gente tem um carinho muito grande por essa igreja, os obreiros, aos jovens que são muito abençoados. Minha amiga Dara, grande pregadora da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, amém? Queria saber até que horas pode ir, pastor. É 9h15 agora. Até que horas? Até 11? Tá adiantado já, relógio. Irmãos, Salmo de número 23 é bem conhecido da igreja, para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus e já ir para a ceia. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, querido. Você pode, em nome de Jesus, tomar seu assento. Se quiser ficar em pé também não é pecado, tá, irmãos? Meus irmãos, abre só um pouquinho aqui, coloca só um pouquinho de médio no microfone, só um pouquinho, amém? Só para abrir um pouquinho, só um pouquinho de médio, amém? Meus irmãos, o Salmo de número 23 é um salmo muito conhecido. Eu acredito que serve até de amuleto para muitos. O Salmo 23, eu acho que é o texto mais conhecido mundialmente, né? Eu, quando morei no Espírito Santo, meu ex-patrão usava a Bíblia aberta no Salmo 23 e tinha aquilo como símbolo de amuleto, né? Se o Salmo 23 está aberto, na verdade, pode vir uma olhada que não vai pegar. E aí ele usava aquele famoso termo dizendo que Bíblia aberta é a palavra de Deus e fechada é o livro. Na verdade, fechado ou aberta tem poder do mesmo jeito. O negócio é quem lê. E eu falo isso porque você observa quando Jesus estava numa certa vez pregando e se levanta um doutor da lei, capítulo 10 de Lucas, e aí ele pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu faço, né, para herdar a vida eterna? Como é que vai fazer, né? E aí Jesus logo depois começa a contar a parábola do filho do bom samaritano. Mas você observa que Jesus pergunta da seguinte forma: como você lê? Você observa, preste bem atenção, que Jesus ele tem interesse de saber qual é a nossa ótica no Evangelho. Por quê? Porque não é só ser um ouvinte, ou não é só falar. Jesus tem dois interesses para quem fala para o povo, a didática que se usa. Não é só sair falando aleatoriamente. Jesus tem interesse que quando se fala, se fale com qualidade. Isso não significa ter uma boa oratória, mas para quem fala, ter preocupação para quem vai ouvir bem. Por isso é interessante ler, estudar, interpretar a palavra de Deus
E para quem ouve também, que ouça bem, com a visão que Deus quer com que se ouça, porque não basta só ouvir, porque aí você vai observar que os fariseus eram doutores da lei, porém ouviam mal, interpretavam e praticavam de maneira incorreta. No Salmo de número 23, como eu já falei, para muitos é usado como um amuleto, só que quem escreve o Salmo 23? Davi escreve o Salmo 23, e existe pelo menos duas principais vertentes de quando Davi escreveu, o contexto que Davi escreveu o Salmo 23. A primeira vertente vai ter a seguinte ideia, que Davi, quando escreve o Salmo 23, ele escreve quando ele ainda era pastor de ovelhas. Ele tinha ali entre 13 e 15 anos de idade. Davi estava no pasto, pastoreando ovelhas, e segundo alguns historiadores que defendem que Davi, preste bem atenção para cá, defendem que Davi escreveu o Salmo 23 quando era pastor de ovelhas, vai dizer o seguinte, que a ideia quando Davi escreveu o Salmo 23, ele quase morre afogado. E que base que eles falam, criaram essa teoria? Com base no Salmo de número 69. Você vai poder observar que o Salmo de número 69, que também é escrito por Davi, no começo ele coloca assim: salva-me, ó Deus, Davi escrevendo, porque as águas me sobem até a alma. Olha o termo que Davi usa, verso 2. Eu sou atolado num profundo lamaçal, que não dá pé. Isso significa, o que não dá pé, é que ele não encontrava o fundo para voltar para a superfície. Por exemplo, quando alguém está morrendo afogado, eu falo isso porque eu já quase morri afogado, o que a gente tenta é voltar para a superfície, e o primeiro impulso, quem está quase morrendo afogado, é ou segurar algo em cima, o que lógico não vai ter, ou encontrar a superfície para tentar, no impulso, voltar. Provavelmente Davi estava tentando encontrar o fundo e não conseguia. E o verso 2 ele diz que não dá pé, não encontra fundo, não encontra superfície. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Então você observa que, para quem usa essa teoria de que Davi escreve o Salmo 23 quando ele está ainda pastoreando a ovelha, você vai observar que ele fala isso, os que defendem essa teoria. Olha, provavelmente os irmãos de Davi tentaram matar ele afogado. Quando, no capítulo 16 de 1 Samuel, o profeta Samuel chega para ungir o rei, os irmãos de Davi imaginam que ele já morreu afogado. Provavelmente ele não vai chegar. Então quem defende essa teoria, imagine assim, quando Samuel fala: não nos assentaremos à roda da mesa até que o mais novo ou o último chegue. E eles imaginam, provavelmente ele não vai chegar e a unção vai passar para outro. Porque geralmente quem se levanta contra o ungido de Deus, ou quem vai ser ungido, tem na sua esperança de que quem é ungido não vai chegar para tomar posse da autoridade que Deus deu. E isso é interessante porque de verdade Davi chega, e a decepção de quem esperava que o cajado fosse passado, mas que Deus não iria passar, mas ia dar para quem teria que ser dado, que era Davi, decepciona quem está esperando. E na verdade Davi chega e você sabe a continuação da história. Por que eles defendem essa ideia? Porque Davi também escreve no Salmo 23, que ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença de meus inimigos. E no Salmo 69 ele escreve que os irmãos dele são inimigos que não deveriam ser, porque se é irmão, não deveria ser inimigo, mas deveria ser amigo, além de ser parente. E ele diz: prepara-me uma mesa na presença de meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Você vai observar que ele diz: o cálice transborda, a alegria transborda. Só que tem um detalhe interessante, que existe a outra segunda e mais defendida vertente de quando Davi escreve o Salmo 23. Preste bem atenção. A segunda teoria é que Davi, quando escreve o Salmo 23, ele escreve quando ele está fugindo de Saul. Então isso é bem depois de quando ele pastoreava a ovelha. Essa segunda teoria que se defende que Davi escreve o Salmo 23
Na verdade, ele chega em Moabe, 1 Samuel capítulo 22, provavelmente, segundo os historiadores, vão dizer que a mãe de Davi é moabita, por isso que ele chega na terra de Moabe. Ele coloca lá seu pai, sua mãe e os seus irmãos, que provavelmente poderia ser parentes de sua mãe, que era moabita, e ele consegue entrar lá, que na verdade em outras ocasiões moabitas eram inimigos de Israel, porém naquela ocasião eram pessoas próximas devido, segundo alguns historiadores, a mãe de Davi ser moabita. Então chega naquele lugar, ele deixa sua mãe e foge para um deserto, uma floresta desértica. Então quando ele chega naquele lugar, ele escreve o Salmo de número 23, é a teoria mais defendida pelo decorrer do que ele escreve. Você vai observar que no Salmo 23, Davi está fugindo de Saul, ele está sozinho no deserto, ele está sendo perseguido para ser morto, e ele escreve o Salmo 23, e no Salmo 23, Davi descreve 7 nomes de Deus no hebraico, no original, que é a expressão dele de gratidão ao Deus de Israel. Você vai observar que no Salmo de número 23, muito obrigado, ele coloca lá no verso 1, Jeová Roi, que é o Senhor é meu pastor. No Salmo 23 tem Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rachá, Jeová Tsequenu, Jeová Shammah e Jeová Nissi. São as 7 descrições que Davi fala a respeito de Deus aonde? Quando ele está no deserto. Então, a partir do verso 2, eu vou deixar o verso 1 para o final, você vai observar no verso 2 que ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, deitar-me faz em pastos verdejantes. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Parece contraditório, porque o contexto de vida que Davi está vivendo é fugir para não morrer. Geralmente a gente, com a autoridade de Deus, diz assim: não, com a autoridade de Deus tem que usar autoridade, o cão tem que bater em retirada. Só que existem momentos que Davi está revelando aqui, que não tem necessidade de peitar o inimigo. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que agir de sabedoria também significa, muitas das vezes, resolver o problema só com Deus e não com a pessoa. Até porque depois o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra o irmão, não é contra o parente, não é contra o pastor, não é contra o líder, não é contra o liderado, não são contra pessoas que estão andando conosco para chegar no céu. Nossa guerra é contra principados e potestades. Mas você observa que Davi não briga com Saul, ele foge e vai para o deserto, senta no deserto, e por incrível que pareça, Davi diz assim: Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E isso aqui, irmãos, é muito incrível, porque é exatamente a mesma expressão que Gideão usa no capítulo 6. Quando Deus visita Gideão, ele está malhando o trigo no lagar, Deus fala: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz: como é que o Senhor é com a gente, se tudo isso está de ruim acontecendo? E o Senhor fala: vai nessa tua força. Lá no versículo 24 do livro de Juízes, capítulo 6, ele diz: Jeová Shalom, o Senhor é paz. Porque a paz que Gideão e Davi estão falando não está fundamentada em circunstância que nós estamos vivendo. A paz que Davi e Gideão estão expressando não está fundamentada no contexto de vida, não está fundamentada em porta aberta ou fechada, não está fundamentada em guerra ou ausência de guerra, está fundamentada na presença de Deus, que traz paz. E que paz é essa? É aquela paz que excede
todo entendimento. É aquele crente que está no deserto e está dizendo: o Senhor está no controle. É aquele crente que vai na cova dos leões e diz: o Senhor está no controle. É aquele crente que recebe o diagnóstico do médico negativo e diz: o Senhor está no controle. É aquele crente que vai ser jogado na fornalha e diz: o Senhor está no controle. Porque mais que as coisas não fluam do jeito e da minha expectativa, eu entendo que se Deus é comigo, a paz está estabelecida, porque eu não dependo de diagnósticos humanos, nós não dependemos de previsões humanas. Se o homem diz que vai dar errado, se Deus está no controle, é com a palavra do céu que eu fico. Mesmo que a expectativa seja para dar errado, a minha expectativa está fundamentada naquele que traz paz, que excede todo entendimento. Tem alguém que pode levantar a sua mão e glorificar não pelo seu contexto, mas pelo Deus que te dá paz? Glorifica o nome dele. Olha só que interessante. Então, Jeová Shalom, guia-me. E isso aqui, irmãos, é muito parecido com o que Davi escreve no Salmo 32, verso 8. O Salmo 32 é como se fosse uma oração, e o verso 8, na oração que Davi faz, é uma resposta de Deus para ele mesmo. Aí ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, ponto e vírgula. Guiar-te-ei com os meus olhos. O guia serve para duas coisas: para guiar e para andar na frente. Então Deus está usando a boca do próprio Davi para falar com ele, dizendo assim: além de te instruir e te ensinar o caminho, eu te digo que você não estará sozinho. Porque o guia não vai só te mostrar o caminho, mas vai andar na sua frente. E Isaías ratifica isso: eu vou na frente para quê? Para que você não tropece no caminho. É bem parecido com Pedro, porque quando Pedro anda sobre as águas, enquanto ele vai sozinho, ele afunda, mas quando Jesus está andando com ele, ele não afunda. Por quê? Porque enquanto estamos andando no que eu acho, no que eu penso, eu estou fadado ao fracasso, mas quando eu ando naquilo que Jesus me orienta, jamais fracassarei, porque ainda que eu caia, não ficará prostrado. O Senhor te colocará de pé. Quem crê e recebe essa palavra, pode levantar a sua mão e glorificar ao nome dele. Então, o Senhor é paz. Aí o verso 3: refrigera a alma, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O verso 3 é o Jeová Rafá, que significa o Senhor cura. E eu achei interessante que o pastor Eliezer falou de cura aqui, e é exatamente o que está escrito no verso 3. Porque você observa quando Jesus multiplica pães e peixes, ele atravessa com discípulos o mar de Tiberíades. Quando ele atravessa, preste bem atenção, quando ele chega lá, Lucas diz assim: ele recebia o povo, pregava o reino e curava seus enfermos. Recebia o povo, pregava o reino e curava seus enfermos. Aí quando Jesus multiplica pães e peixes, é o mesmo contexto. Aí o discípulo diz assim: Senhor, tira o povo do deserto para que eles vão comprar pão e conseguir vestes, porque vai chegar a noite e o povo está com fome. E crente com fome é muito atribulado. E aí você vai observar que Jesus diz assim: primeiro, antes que multiplique pães, manda o povo sentar na relva.
Por que isso aqui é incrível? Porque o crente está com fome. E o povo está pelo menos 6 horas sem se alimentar. Porque se o povo chega no próximo ao meio-dia no nosso relógio, e é fim de tarde, eles não almoçam. Eles vão embora, já está chegando a noite, e o discípulo fica incomodado. Ó, está chegando a noite, o povo está com fome. Manda o povo embora. Jesus diz, não, deixa o povo aqui. Manda que o povo se assente. E, na minha opinião, isso aqui é um teste de resistência. Por quê? Porque se o povo está com fome, e o discípulo está atribulado, Jesus ainda quer arranjar um tempo, onde os discípulos já falaram que não existiria esse tempo, e quer despedir o povo para conseguir algo para suprir a necessidade da matéria. Só que Jesus está falando o seguinte: eu vou te dar uma resistência e uma sabedoria que nenhuma terapia conseguia te entregar, que nenhum psicólogo ia conseguir te fazer ter resistência. Fala para o povo assentar de 50 em 50 e 100 em 100, e depois que tiver organizado, o pão vai ser multiplicado. Aí a Bíblia diz que eles vão e fazem o povo assentar. E isso aqui é resistência. Resistência para quê? Para que coisas que eu imagino que não tem mais jeito, porque está passando dificuldade, Jesus cure através de uma capacidade que você nem sabia que tinha. Ele está dizendo assim: Senhor, refrigera minha alma, me dá uma luz, para que eu consiga ter uma saída. Porque qual é mesmo o contexto que Davi escreveu? Ele está no deserto, fugindo de Saul. O que ele vai fazer? Senhor, me dá uma luz, refrigera. Se ele pede refrigera, porque ele está angustiado. Parece os discípulos, estão angustiados porque está todo mundo com fome, não tem comida, não tem padaria. E agora? E agora é o seguinte: espera em Deus. E agora é o seguinte: espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Espera em Deus. Não, fala profetizando para ele. Espera em Deus. Espera em Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro. Refrigera a minha alma. Jeová Rafa, cura a minha alma dessa crise que me faz pensar que eu vou morrer, dessa crise de ansiedade que não me deixa nem dormir direito, dessa crise de ansiedade que me faz ir no psicólogo, e eu já vivo uma fase de dependência química, que só dorme se tomar o remédio, só dorme se tomar o chá, só dorme se tomar uma medicação, porque o corpo já ficou dependente. Mas ele está dizendo: Senhor, refrigera a minha alma, porque a cura que Davi queria tinha que vir do alto. Imagina Davi, que não tinha medicação nenhuma, não tinha pronto-socorro, não tinha amigo para dizer assim: não, corre por ali que vai dar certo. Não tinha. Porque enquanto menos recursos humanos nós temos, mais visão do céu teremos. Enquanto menos recursos humanos nós temos, mais visão do céu teremos. Porque quando a gente acha que tudo acabou aqui, na verdade do alto que virá o nosso socorro. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, tem alguém acordado? Levanta a mão da glória a Deus. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, preste bem atenção para cá. O vale da sombra da morte era um caminho que tinha em determinado deserto, que Davi conhecia. Por que Davi conhecia muito bem aquele deserto? Porque provavelmente ele passava com as suas ovelhas. Porém, você sabe que a ovelha ela é cheia de pelos, né? E no inverno, devido ao frio que descia naquele lugar, as ovelhas perdiam a visão. Então,
o guia para as ovelhas, que era o pastor, servia-se de um cajado que ele batia para que as ovelhas não perdessem o rumo. Por quê? Porque como era um caminho estreito, a tendência é que se a ovelha perdeu a visão, ela perde a direção. Então a tendência era que as ovelhas fossem desviando o caminho. E aquele caminho de Vale da Sombra da Morte era conhecido desse jeito, porque quando os pastores atravessavam com as suas ovelhas, vinham os predadores, e as ovelhas, enquanto mais afastadas das outras elas fossem, mais chance delas serem mortas. Enquanto mais se desviava, mais chance de morrer. Então o que o pastor fazia para que elas não perdessem a direção? Batia com o cajado na pedra, para que se ela ouvisse de muito longe, aí ela voltava para o caminho. Porque acontece que quando a gente está passando o Vale da Sombra, acontece muitas das vezes da gente perder a visão. E perder a visão não significa deixar de andar, significa que anda, mas numa direção errada. Ele está andando certo, porém desviando o caminho. Não é andar para trás, é andar em direção errada. Ele vai, mas ele vai torto. O cajado serve para dar novamente a direção para as ovelhas num caminho perigoso. Então ele bate o seu cajado e elas voltam para aquele caminho. Então ele está dizendo, o cajado serve para dar direção. Para que o cajado serve, irmão? Segundo o Dr. Rodrigo Silva, que é um dos maiores teólogos e arqueólogos do Brasil, numa das viagens que ele fez para Israel, ele relatou que ele viu um pastor com as ovelhas, eles estavam no ônibus, e eles pararam para bater fotos, e uma ovelha que foi saindo do rebanho, aquele pastor pegou o cajado e quebrou a perna da ovelha. Aí os que estavam no ônibus falaram, que maldade é essa, não sei o que e tal. E aí foram com esse pastor, né? E aí o guia foi perguntar por que ele tinha quebrado a perna da ovelha. E aí ele relatou que, na verdade, ele bateu na perna de uma ovelha que era demais esperta para querer fugir do rebanho. E o pastor, na sua consciência, entendia que se aquela ovelha saísse do rebanho, ela morria. Só que aquela ovelha não entendia isso. Então qual é a maneira de fazer aquela ovelha ficar no rebanho? Quebrando a perna e carregando ela no ombro. Ele diz assim, não é para quebrar somente para ela sentir dor, mas é para ela depender do pastor. Ele não deixará ela com a perna quebrada, ao contrário, ele vai enfaixar e vai carregá-la nos ombros. É por isso que o cajado serve para guiar, para parar, para dar direção e para te fazer estar no colo de Deus, na direção dele, andando na direção dele, no que ele quer para a sua vida. E isso é super interessante, porque Davi revela na verdade a profissão dele nesse salmo. Ainda que eu andasse, na verdade ele já tinha andado, pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque ele sabia que o pastor daria direção. Posso profetizar na sua vida em nome de Jesus? Não interessa o rumo que você tomou na sua vida, o Senhor te levará de volta para o caminho que Ele deseja. Você não ficará sem rumo. Eu profetizo que você não ficará sem norte, não ficará ao léu no meio do caminho, mas o Senhor te dará direção. Quem crê, glorifica o nome dele. Verso 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Eu vou correr um pouquinho por causa da hora. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Aí voltando no verso primeiro, que é o mais famoso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No hebraico é Hashem Roi Loetchessar. O Senhor é meu pastor. Hashem Roi, Ele é meu pastor. Então Davi está falando o seguinte: o é meu pastor é diferente de Salvador. Porque o Salvador é para te levar para o céu. O Senhor e pastor é para te guiar na terra. Vou repetir. O Salvador é para te levar para o céu. O pastor e Senhor é para te guiar na terra. Quando Davi expressa, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo que no deserto ele tem um guia, sem bússola. Ele está dizendo que ele não está perdido, mas tem alguém que vai guiar ele, mesmo sem ninguém para ajudar ele. Ele diz, ele é meu pastor, ele é o meu Senhor, ele é o meu guia, Hashem Roi, ele é. O que ele é? Meu pastor, vírgula, nada me faltará. O Jeová Jireh. E de onde vem esse termo de Jeová Jireh? De quando Abraão vai levar Isaac para o sacrifício. Eu já falei outras vezes e vou repetir. Quando ele vai levar Isaac para o sacrifício, Isaac pergunta: pai, está aqui todos os elementos para o sacrifício, só não o cordeiro. Aí o que Abraão fala para ele? Deus proverá. Deus proverá no original é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa ver com os olhos. Então Abraão está dizendo assim: Deus vai prover que teus olhos nunca viram na vida, vai ver agora. E isso é incrível, porque Isaac confia, Dara. E quando chega na hora do sacrifício, Isaac é amarrado. E na hora desse sacrifício, eu pergunto para os irmãos: o que foi que Isaac falou? Que? Nada. Por que ele não fala nada? Porque quem crê, a fé vem pelo quê, irmãos? Quando você ouve a palavra de Deus, você confia que quando eu elevo os olhos para os montes, meu socorro não vem da política, meu socorro não vem de um emprego político, meu socorro não vem do contra-cheque que já caiu ou vai cair, meu socorro não vem daquele dinheiro que eu vou receber, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. É por isso que quando Isaac está amarrado, ele sabe que ele é o sacrifício, ele não fala nada, porque ele sabe que os olhos deles vai ver o que ele nunca viu na vida. O que? Provisão onde não existe providência. No meio do deserto vai ter pão e vai ter peixe onde não tem padaria. No deserto vai ter cordeiro onde não é criação de animal. No deserto vai sair água da rocha. Pode não ter água encanada, mas Deus vai fazer milagre, vai fazer água sair da rocha, vai fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, e o nome dele será glorificado. Tem alguém que levanta a mão e recebe essa palavra e pode glorificar em gratidão a esse Deus. O Senhor é meu pastor. Hashem Roi, Jeová Jireh. O que Davi está dizendo é o seguinte: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. O e nada me faltará é uma adaptação linguística para dizer que nada de fato espiritual e material vai faltar. Mas na verdade Davi está dizendo o seguinte:
Se Deus não me falta, então tudo já está garantido. O livramento de morte, a provisão na despensa, as condições suficientes para pagar as contas, e tudo, pastor Eliezer, já está provido no tempo futuro que Deus determinou. Porque como Deus é atemporal, é o que eu preguei aqui uma vez, capítulo 3 do Êxodo. Deus fala em 3 tempos com Moisés. Eu sou o Deus de seus pais, passado. Eu sou presente, Deus de teus pais, passado. Eu sou no passado, eu sou o Deus que vê a aflição do povo. Presente, eu sou o Deus que prepara uma terra que emana leite e mel, futuro. Então ele está dizendo, eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque quando Deus fala para Moisés, Moisés diz assim, o que eu vou falar para o povo quando chegar lá? Diz que o eu sou me enviou a voz. O eu sou é um termo que o povo já conhece. Então quando Deus fala eu sou, Deus está falando no termo que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que faz promessa, eu sou o Deus que cumpre promessa, eu sou um Deus que dá manutenção à promessa. Eu sou o Deus que faz promessa, Deus de Abraão. Eu sou o Deus que cumpre promessa, Deus de Isaac. Eu sou o Deus que dá manutenção à promessa, Deus de Jacó. Porque o mesmo Deus que prometeu no passado, vai cumprir no presente e vai dar manutenção no seu futuro. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Quando Davi fala, ele é meu pastor e ele não me faltará, é o mesmo termo que ele usa no Salmo 51, já estou encerrando. O que está escrito no Salmo 51? Davi peca com Batseba. E depois que Davi peca com Batseba, vem as consequências. E Deus fala, ó, o filho que ela está esperando no ventre, não vai viver não, vai morrer, tá? Vai morrer sim, vai. O que acontece? Vem as consequências. Deus usa o profeta e no arrependimento de Davi, ele escreve o Salmo 51. É de lá que a gente tem a ideia que a mãe de Davi não seria a esposa do seu pai. Seria uma mulher estrangeira, uma moabita. Que ele diz que em pecado ele foi concebido. Por isso, tanto ele é rejeitado. Claro que isso aqui é teoria, tá, irmão? Isso aqui não está escrito. São teorias. Preste bem atenção. E você vai observar que lá perto do final ele vai dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. É o mesmo termo do ele não me faltará. Quando ele diz ele não me faltará, ele está dizendo o seguinte: Senhor, sem tua presença, de fato eu morrerei. Mas quando a tua presença não me faltará, então de tudo eu terei, e de nada terei falta. É o mesmo termo que Deus fala para ele no Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, e meus olhos te guiarão. Deus responde para Davi e diz: você não estará sozinho nesse caminho. Você não estará sozinho nesse caminho. A minha presença te guiará. Os meus olhos irão adiante de ti. Certamente que bondade, certamente que misericórdia te acompanharão por todos os seus dias. Você pode levantar a sua mão por um minuto e fechar seus olhos. E glorificar ao Deus que não vai deixar faltar a sua presença na sua vida. Eu estou aqui meditando com os irmãos esses salmos e profetizar para você que a presença de Deus não vai faltar na tua vida. E se tiver presença de Deus, terá luta, mas terá provisão.
Terá cova de leões, mas terá quem for te libertar na cova. Terá fornalha de fogo, mas terá a presença de Deus andando contigo lá dentro. Terá calúnia, mas terá vitória. Terá morte, mas terá vida. Terá luta, mas terá milagre. Eu quero profetizar que ainda que você ande pelo vale, Uribicalabaxandaraia, pelo vale da sombra da morte, digo eu em nome do Senhor, não temas, pois o Senhor é contigo, porque certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Tem alguém que pode receber essa palavra, levantar a mão e glorificar a Deus por um minuto, porque Deus está aqui dizendo: a minha presença não te falta, a minha presença não te falta, a minha presença não te falta, a minha presença não te falta. Olhe bem para cá, irmãos, para encerrar. Independente de quando Davi escreve, se foi quando pastoreou ovelhas, ou quando estava fugindo de Saul, a continuação do Salmo 23 só é uma revelação, que ele está dizendo que se tem presença, tem provisão, tem cura, tem vitória, porque ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Tem milagre, tem livramento. O resumo de tudo não é o que Deus vai fazer, mas é a presença que ele proporciona para Davi. Por isso que fé não é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente sabe. Fé vai te fazer entender que se estiver na fornalha, Deus está contigo. Se estiver na cova, Deus está contigo. Se estiver no deserto, Deus está contigo. Se não tiver amigos, Deus é contigo. Se tiver doença, Deus é contigo. Se faltar o dinheiro, Deus é contigo. Se faltar pessoas que te prometeram e não cumpriram, Deus é contigo. Se faltar promessas a serem cumpridas de homens, Deus é contigo. Se faltar oportunidade para cantar ou para pregar, Deus é contigo. Se faltar uma porta aberta, Deus é contigo. Se faltar uma provisão, Deus é contigo. Pode faltar tudo na face dessa terra, mas se a presença de Deus for contigo, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai chegar em lugares que nenhum homem te proporcionaria chegar. Você chegará em lugares altos que nenhum dinheiro te colocaria. Deus te fará conquistar lugares e alcançar degraus que ninguém te colocaria em nenhum diploma, porque se a presença dele é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Curva a cabeça e fecha seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te louvar por essa noite e por cada vida que está aqui nessa noite. Como o salmista Davi escreveu e disse que o Senhor é o nosso pastor, é pastor nosso. Então o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos corrige, que nos dá direção. Eu quero te pedir nessa noite especificamente por isso, em nome de Jesus, Senhor, dá direção para quem perdeu o rumo, para quem está no meio desse mar, sem saber para onde ir. E eu oro direcionado a isso, porque o Senhor me guia a orar especificamente por isso. Pessoas que perderam o norte da viagem. Pessoas que perderam o gosto pela caminhada. Pessoas que estão andando, mas não sabem para onde estão indo. Que estão fazendo coisas que perderam o prazer que tinham no começo. Mas eu te peço, Senhor, nos reveste, nos agracia com a tua presença, nos faz lembrar para onde estamos indo, de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou e para onde chegaremos.
Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos dá rumo, nos dá direção, nos dá o norte. Não nos deixa, Senhor, ficar à deriva nesse mar, mas venha ao nosso encontro e toma a direção. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.